Namastê! O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. No nosso primeiro encontro, explicamos o significado da palavra Namastê e mostramos como é interessante aprender algo que nos faz melhores. É sempre bom aprender, adquirir conhecimento. O aprendizado é um processo feliz e poderoso. O conhecimento auxilia o desenvolvimento de nossas habilidades, as nossas tomadas de decisão, a superação de nossos medos e nos ajuda a ser melhores. Mas de quais maneiras podemos adquirir conhecimento? Há muitas formas e hoje nós vamos falar sobre a leitura. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, contribui para o crescimento do nosso vocabulário e ajuda a melhorar a nossa escrita e a nossa fala, sem contar que ainda previne alguns tipos de doença. Porém, devemos praticar o hábito da boa leitura, seja através de livros, revistas, jornais ou sites com bons conteúdos. O importante é ler, mas leia um bom livro, acesse um bom site, enfim, leia o que lhe traz prazer e conhecimento. Agora, vamos descobrir como a leitura contribui com a nossa evolução e com o desenvolvimento do nosso pensamento crítico. Para isso, contamos com a participação do professor, consultor e palestrante José Luiz de Paula e Silva. José Luiz é natural de Frutal, Minas Gerais. Iniciou seus estudos na Escola Presidente Tancredo Neves, em Aparecida de Minas. Cursou o segundo grau na Escola Maestro Josina de Oliveira e fez o curso de Eletrotécnica na Escola Técnica Estadual Filadelfo Gouveia Neto, em São José do Rio Preto. Graduou-se em Letras, Português e Inglês pela Unifafib e Pedagogia pela Unital. É especialista em Psicanálise e Educação, Gestão da Educação Municipal pela Universidade Federal de Uberlândia e também Educação Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui certificação para atuar como diretor escolar e diretor de Superintendência de Ensino pelo Estado de Minas Gerais. Foi secretário municipal da Educação em Frutal de 2005 a 2016. Docente da Faculdade de Frutal, diretor de Escola Estadual e Municipal, professor de língua portuguesa e inglês na educação básica, colunista de sites de notícia e escritor, autor dos livros E o Tempo Sorria, Tempo Passarinho e Travessia. Também escreveu o livro de poesias Imagem Letrada e é coautor da coletânea de artigos intitulada Educação e Meio Ambiente, escrita em parceria com acadêmicos de universidades em todo o país. José Luiz é consultor, palestrante e apresentador dos quadros Travessia e Na Ponta da Língua no rádio e integrante da Academia Frutalense de Letras. Qual a sua opinião sobre a importância da leitura? A leitura ela faz parte do crescimento de qualquer ser humano que queira alavancar espaços na vida, seja em qualquer aspecto, como ser humano mesmo ou como um profissional. A leitura ela amplia a visão, ela possibilita que a pessoa possa exercer um grau de reflexão mais amplo. A pessoa que lê de fato e lê bastante e lê com qualidade, ela consegue absorver para si uma compreensão de mundo diversa e diferente, que faz dele um ser mais apropriado para enfrentar inclusive as adversidades da vida. E digo mais, quem lê muito também sofre com aflição, porque ele consegue enxergar um viés que muitos não conseguem alcançar. Isso faz com que a pessoa reflita muito e busque sentido nas coisas, mas isso é crescimento. Como diria Adélia Prado, a dor e o sofrimento faz parte e possibilita com que a gente cresça. E ler bastante faz com que a gente exerça esse grau de reflexão mais amplificado. Então você tem mais condição de absorver conhecimento, de se posicionar melhor na vida, argumentar melhor, conhecer melhor as coisas, evitar meras e banais discussões infrutíferas
porque muitas vezes nem cabe. Se alguém que se acha senhor da verdade, mas não tem profundidade nenhuma naquilo que fala, acha que tem a razão, que fique com ele a razão. Você que tem um conhecimento que é mínimo, porque por mais que você leia e aprenda durante a vida, quando você entra numa biblioteca, por menor que ela seja, você fala, eu sei muito pouco nessa vida, tenho que aprender demais. Então, às vezes, não convém ficar discutindo demais com quem se acha, né? A gente precisa ter a noção da simplicidade que nós possuímos enquanto seres e o quanto nós temos ainda que crescer. E a leitura possibilita muitos crescimentos. Dizem que a leitura é um dogma, é uma máxima que muita gente diz, né, que a leitura permite viagens. Viagens, sim. Viagens para outros espaços e também principalmente para dentro de si, que é às vezes os lugares mais difíceis, mais recônditos, mais complicados para se chegar até onde se espera. Então ler é fundamental. Se você quer crescer, se você quer angariar espaços privilegiados na vida, saiba que você que lê, você é diferente. Você não é mais um da turma. Você se destaca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela capacidade de reflexão, pelo discernimento, pelo raciocínio, pela ampliação do nível de inteligência, porque ler faz com que os seus cérebros, seus neurônios, eles façam sinapses mais rápidas e mais ágeis, e quanto mais você lê, mais capaz você fica. Então, olha o quanto faz bem, né? O quanto a leitura contribui com a evolução. E dizem até que quem lê bastante desenvolve, é menor o número de incidência de Alzheimer e Parkinson, né? Sabia disso? As pesquisas apontam nesse sentido. Então vamos ler, moçada. Vamos ler o que faz bem. Qual a sua dica para quem quer adquirir o hábito da leitura? Porque tem gente que fala, eu queria tanto gostar de ler um livro, mas não tem o hábito, né? Tem algum exercício, alguma dica que essa pessoa poderia, para poder adquirir esse hábito de ler? Excelente esse seu posicionamento. Eu sou professor de língua portuguesa, literatura, trabalho, né? Desde o ensino fundamental, passando pelo médio, até o ensino superior. Já trabalhei na pós-graduação. Então, sempre nesse sentido, de promover a literatura, de incentivar, de mostrar a condição privilegiada que você pode possuir a partir do hábito de leitura, o costume que você adquire. E aí eu não vou dar para os meus alunos, para começo de conversa, que eles leiam um livro do Machado de Assis, de 300 páginas, numa linguagem totalmente desconectada com a realidade dele. Ele pode até querer ler, eu vou incentivá-lo a isso, mas não vou obrigá-lo, como um método que alguns professores usam, de dar um determinado livro e depois exige uma prova. Eu acho isso, cá entre nós, muito frustrante. Isso não desenvolve a leitura. Eu comecei a ler a partir do momento em que meu pai vendia gibi e eu pegava escondido os gibis, ia para debaixo de um pé de mexerica, ler as histórias maravilhosas dos vários heróis, do Tex, Turma da Mônica, Tio Patinhas, Pato Donald, X-Men, Batman. Tanto é que até hoje eu sou apaixonado por filmes de aventura e de super-heróis. Eu sou capaz de sair daqui, pegar minha família lá em Rio Preto, assistir um filme de lançamento de um super-herói, porque tá fixado na minha mente como criança. Porque você é uma criança, eu sou a mesma criança, o João e qualquer um que está me assistindo. O João também começou a leitura com gibi. Tá vendo? Ele tem a mesma coincidência. Então isso nunca sai da gente. E o mais bonito da gente é não deixar morrer essa criança. Ah, mas você é inocente, tolo, ingênuo? Sempre. Não, você vai ser bom, puro, com o coração limpo como uma criança, mas maduro. A vida te possibilita duas oportunidades. Ou você amadurece, ou você apodrece. Então eu comecei a ler ali, tomando gosto pelo gibis. E escondido do meu pai, porque ele não podia saber, porque ele achava que aquilo naquela época era uma perda de tempo. Hoje, conversando com ele, ele diz, nossa meu filho, que bom que você aprendeu a ler escondido e hoje eu vejo o valor de tudo isso. Aí então eu recomendo para os meus alunos que comecem a ler gibis, comecem a ler poesias, crônicas. Você pega um livro de poesia, que tem 50 poesias, você lê 2 por dia, em um mês você lê um livro. Então comece a adquirir com questões literárias mais simples, né? Menos mais complexas, mais curtas. Isso, pela preguiça. Você põe um texto maiorzinho
numa rede social, as pessoas não leem. A pessoa não lê uma imagem, uma arte que tem uma informação. Cursos de tal coisa a partir de tal dia, tal horário, tal local. Logo as pessoas perguntam onde é, que local que é, que horário. Sendo que está lá. Isso é verdade. O cérebro vai ficando preguiçoso. Aí quando você vê uma criança de 13 anos ler um livro de 400 páginas, você tem que incentivar e falar, opa, esse livro é bom, ele prende. Para de misticismo, de crendice, de achar que é um bruxo, vai ensinar meu filho a ser bruxo. O que é isso? Uma coisa é ficção, outra coisa é realidade. Não é porque você assiste a novela e que tem alguma cena lá que você julga ser imprudente, que você vai sair repetindo a mesma cena. Um filme, assim, uma peça de teatro, um livro, uma música, você se influencia se você quiser. Então, eu acho que esse tipo de literatura é fundamental para crianças, adolescentes e mesmo um adulto que queira começar a ler. Você que é adulto e que não tem uma hábito de leitura, pega um livro de poesia, pega um livro de crônicas, leia um por dia, você vai ver o prazer que isso vai te dar. É muito bom poder mergulhar, de certa forma, você se embrenha da literatura e das palavras, dos conceitos que o autor quer dividir com a gente. Porque o autor de um livro, ele não escreve para ele. Ele faz um diálogo silencioso, entre aspas, com o leitor. Ele coloca ali suas impressões de mundo e quer dividir isso com alguém. E o leitor faz as suas inferências. Quando ele lê um livro, ele absorve para si aquilo que ele apreendeu, tirou, e ele passa adiante. E é incrível. Cada um tem uma forma de absorver aquilo que leu. Cada um tem uma compreensão daquilo que interpreta de uma forma. Eu costumo dizer e comprovar isso quando eu faço uma dinâmica com os alunos. Eu falo assim, vamos imaginar uma cena aqui agora. Você está entrando num grande salão de baile. E lá tem uma moça muito linda, com uma roupa muito bonita, e chega um rapaz e pega em sua mão e começa a dançar com ela pelo salão. Aí eu pergunto para o menino, como é que é o local? Cada um tem uma imagem, cada um idealiza de uma forma. Qual é a roupa da moça? A roupa do rapaz? Qual a cor do cabelo da moça? Qual a cor do cabelo do rapaz? Que roupa que ele estava usando? Como é que ele se comportava? Ele era alto, baixo? Então cada um é incrível, cada um dialoga com o livro da sua forma, com as suas experiências de vida. Olha como a literatura é maravilhosa. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, Luiz. Até um trechinho desse livro aqui, né? Tem um passarinho que a gente teve a oportunidade de ler do lançamento. De quem que é o livro? Livro, né? José Luiz de Paula Silva. Depois a gente vai falar também. Tem um trechinho aqui que eu achei muito interessante, do Renato Muniz. É o escritor Uberabens. Eu ia até te perguntar quem é. Ele diz assim, quando é o parágrafo: o livro contém esperança, como devem ter os livros de poesia, e o professor José Luiz não se esquiva. Ele sabe que é preciso lutar por um mundo melhor e que a poesia tem papel nessa luta. A poesia não pode ficar ausente da escola, do cotidiano e da vida. Aí eu lhe pergunto, o que você acha que o Renato Muniz quis dizer com essa análise? É incrível como a internet, até o período da pandemia, né, possibilitou com que nós aceitássemos vínculos com pessoas que você sequer conhece pessoalmente. O Renato é um grande amigo meu, que eu tive a oportunidade de encontrá-lo, se não me engano, uma ou duas vezes, no máximo, na minha vida. Ele é de Uberaba, escritor maravilhoso, cronista excepcional. Até convido os amigos para procurar Renato Muniz. Vocês vão se encantar com a obra dele. Tem muito texto dele. Esse trechinho dele é fantástico, que ele escreveu sobre poesia. É maravilhoso, né? E eu me tornei um amigo particular do Renato e pedi a ele que fizesse o prefácio do livro. E ele conseguiu chegar à essência do que eu acredito nas minhas poesias, né? E ele sabe que eu sou educador, que eu fui gestor educacional por muito tempo. Até uma amiga minha, muito apaixonada pela educação também, disse que eu sou a Poliana da educação. Poliana, que é uma personagem literária também, que é a pessoa que vê um lado bom por trás de tudo. Até por trás daquilo que aparentemente é terrível, mas ela tira uma aprendizagem, uma essência daquilo. E eu sou otimista literário.
Só que eu não sou simplesmente aquele otimista que acredita e faz barulho, vai, quer que as coisas melhorem e nada faz para que saia do lugar. Não, eu sou otimista que está a caminho. Eu me coloco a serviço e à disposição. Aquilo que eu acredito eu passo para frente. Eu prego, eu escrevo, eu vivo isso na sala de aula. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. E que eu tenho essa esperança na vida mesmo. E eu acho que a poesia é muito mais que simplesmente uma forma escrita em versos, como está aqui nesse livro. Eu acho que a poesia está de espírito. E ela deve estar aqui entre nós. Ela deve estar aí na vida de quem está nos assistindo. Ela deve estar no abraço que o cara dá aí na sua esposa, nos seus filhos. Ela deve estar no sorriso, na lágrima, na dor. Tem tristeza bonita. Isso tudo é poesia. Ah, um velório é horrível. Não tem poesia. Tem poesia, tem amor ali. Tem sentimento, tem poesia. Então a poesia em tudo, em todos os espaços. É estado de espírito. Então a forma com que eu olho a vida, com que eu enxergo as coisas, com que eu me relaciono com elas, com que eu me disponho a travar essa relação diária, cotidiana, que eu tenho obrigatoriamente que viver, está a poesia em tudo isso. Agora, você vive em que mundo? Sempre muita gente pergunta isso. Sou um tolo sonhador, sou mesmo. Sou um tolo sonhador, como diz uma poesia minha, mas que sai por aí, deixando cair sementes nos meus bolsos furados, ainda daquele menininho que corria nas ruas de pé descalço, com um shortinho de bolsinho furado, cheio de semente, para que eu possa dar uma volta, colher as flores que surgiram a partir dessas sementes que caíram em solo que aparentemente não era fértil, mas que a poesia tornou capaz de frutificar e dar flores, dar frutos. Então é a forma que eu quero enxergar a vida. Eu já tenho 55 anos, não quero me mudar nessa altura do campeonato. É daqui para pior quem acha que isso é ruim. Vou ser cada vez mais otimista, mais poeta e mais amoroso. Essa é a minha proposta de vida. Bom, nós começamos o ano 2023, né? O mês de janeiro já foi. Conta para nós, quais são os seus projetos, o que você anda fazendo na vida, né? O que você pretende realizar nesse ano 2023? Eu aí, um senhor já passando os 50 anos, beirando 60, com 55 anos, cabeça branca, cabelos grisalhos, mas uma alma jovem cheia de planos. Além de ser professor, eu também atuo como consultor, atendo hoje vários municípios sem contrato fixo, fora aqueles que me procuram esporadicamente, que eu presto serviços momentâneos. E também, por meio da empresa que eu tenho, eu realizo palestras. Inclusive, no mês de fevereiro, eu tenho diversas palestras por Minas inteiro. Vou citar aqui, desde Comendador Gomes, que está aqui perto de nós, até Vermelho Novo, que está na divisa lá com a Bahia, no norte de Minas. São cidades diversas por esse país todo. Eu viajo até do Goiás, até do São Paulo, até do Minas, em várias regiões de Minas. E isso me realiza demais, eu fico feliz demais quando eu pego estrada para dar uma palestra. Quando eu estou ali na palestra, eu entrego de uma forma sem precedente. Eu sou inteirinho daquelas pessoas que estão ali comigo naquele momento. E ali, nas minhas palestras, eu canto, eu trabalho com humor. Tem momentos que parece um stand-up. As pessoas elas vão do riso à lágrima, porque eu trabalho na perspectiva da emoção. Fazer com que a pessoa se enxergue, fazer com que ela tenha uma catarse, ou seja, uma explosão de si mesma, que ela se reconheça, que ela seja capaz de perceber em si o valor imensurável que ela tem como ser capaz de transformar a própria vida, capaz de transformar a vida do mundo. O mundo eu não consigo transformar, mas o mundo é sua volta. Faça alguma coisa para que a vida do outro possa ter sentido. E não custa nada para nós. Eu passei pela pessoa, ela sequer me cumprimentou. Não vou cumprimentar, não, o problema é dela, cumprimente-a. Dedique a ela um sorriso, por onde você passar, esparrame esses bons sentimentos. Né? Então, nas minhas palestras, vai em momentos assim, passa pela formação também. Orientação de aspectos pertinentes. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com professores, falo sobre ética, sobre a importância da família na escola. Quando eu falo com empresas, também trabalho com muitas empresas, para funcionários de áreas diversas, eu trabalho sobre a importância do trabalho na vida de cada um, sobre o papel que o outro exerce na sua vida, sobre o dom da convivência. Então são muitos aspectos. O portfólio
classes de palestras para atender esses públicos diferentes e graças a Deus eu só ampliei, eu vou no município, dali eu já saio com perspectivas para atender outros que ficam sabendo, que assistem, que ouvem falar, e dessa forma a gente vai difundindo e retirando a boa nova, que é a possibilidade de ser feliz, apesar de tudo. Há que se ter esperança, há que se acreditar. Quem vai transformar o mundo, de repente, não é mais inteligente, é o mais entusiasmado. É aquele que crê de fato que é capaz de fazer. Eu acho lindo quando as pessoas resolvem a certa altura da vida, não vou dizer essa expressão pesada, dar um chute de bola, mas dar uma guinada na vida. Deixar algo que fazia parte de uma zona de conforto para tentar algo mais. E assim eu fiz. Eu deixei uma zona de conforto, eu era um gestor, poderia continuar em outros municípios, recebi vários convites de vários municípios para assumir a gestão da educação e não quis. Eu montei uma empresa. No primeiro ano em que eu montei minha empresa, logo depois que eu deixei a gestão municipal de educação, eu emiti uma nota fiscal naquele ano. E qualquer um, de repente, poderia ter desistido. Isso não vai dar certo. Eu não vou te dizer quantas notas fiscais eu expedi no ano de 2022 e quanto ela está prevista para 2023, que seria querer me gabar, mas pode ter certeza que é surpreendente, porque a gente tem que acreditar e amar o que faz e agir com amor, sem a menor intenção ruim contra ninguém. Haja sempre com a prospecção do bem e vai dar certo. Pode acreditar, vai dar certo. Hoje nós aprendemos juntos sobre a importância da leitura e como ela contribui com o nosso aprendizado. E não importa o que você faça, não deixe nada e nem ninguém interromper o seu desejo de aprender algo novo. O segredo do sucesso é acreditar em você mesmo e em suas capacidades. Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e interagir conosco. Envie uma mensagem pelo e-mail ideias.balaio@gmail.com. Dê a sugestão de mais uma ideia para aprendermos juntos e até o próximo encontro. Namastê!